Vamos lá, turma. Pablo aqui. Temos 3 boas perguntas para responder. E o que eu considero boas perguntas são aquelas cuja resposta tem potencial para colocar dinheiro no seu bolso. Então, bora lá. Mas antes, deixa eu dar um breve contexto. Perceberam, né, que eu mudei o cenário. Estava gravando todos os dias de manhã enquanto eu treinava. Entre uma série e outra, eu ia lá e gravava. Só que estava me atrapalhando, estava atrapalhando o treino. Quando eu treino, eu gosto de focar no treino, sentir a fibra. Só que, quando eu estava fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, por mais que eu estava alternando, quando eu ia fazer a série, eu estava pensando no que eu ia falar, então eu não conseguia focar. Isso acabava atrapalhando na performance. E ia, logicamente, atrapalhar a minha evolução. Portanto, eu decidi mudar. E eu tinha tomado essa decisão de gravar durante o treino para conseguir manter a constância. A lógica é, eu treino todo dia. Se eu gravar durante o treino, eu, naturalmente, vou gravar todo dia. Mas eu me peguei nesse ponto e acabei mudando de ideia. Então, cada coisa no seu momento. Agora eu vou tirar um tempo no dia para parar para gravar. E o problema da consistência já foi resolvido. Porque o grande ponto que me dificulta manter constante, provavelmente é o que acontece com você, é ter bons assuntos para tratar nos vídeos. Por mais que você tenha um baita repertório, uma puta experiência, escolher um assunto entre tudo aquilo que você sabe é difícil. E ainda mais um assunto que seja interessante para o seu público. E eu consegui resolver isso trazendo a dinâmica que eu usava nos stories para cá, né? Ou seja, nos stories eu abria a caixinha de perguntas todos os dias com o tema consultoria. Abria logo de manhã e eu deixava avisado para os clientes dos meus produtos. Para eles que não tinha o meu suporte individual, porque é diferente. No serviço ou na consultoria, o cara tem a liberdade de me ligar. Quando ele tem uma dúvida, uma dificuldade, um desafio, ele pode simplesmente me ligar ou mandar uma mensagem no meu WhatsApp. Eu vou direcionar ele para resolver. Mas o cliente que paga barato, né, o cara do infoproduto, não tem esse mesmo benefício. E o motivo é óbvio. Eu não ia dar conta de atender todo mundo, de dar essa atenção individual para todo mundo. Então, ao invés de atender um a um, eu abri a caixinha dos stories e eles mandam lá setup, operação solo, enfim, o nome do produto, mas a dúvida, o desafio, a dificuldade deles. Eu respondi aquela dúvida, desafio ou dificuldade com uma instrução prática para poder ajudar. Isso era bom para eles, que conseguiam um bom direcionamento ali. Era muito bom para mim, que o meu conteúdo nos stories ficava absurdo, uma qualidade excelente. Não era a pergunta de alguém que chegou curioso, era pergunta dos meus clientes, já estavam aplicando o meu método, já tinham um maior nível de consciência. Eram perguntas mais avançadas, logo, meu conteúdo ficava mais avançado também. Então eu trouxe essa dinâmica para cá, para o YouTube. Então, a cada vídeo, inclusive por isso, eu preciso da sua ajuda, eu preciso que você participe. Então, primeiro, segue o canal, se inscreve no canal. Segundo, participe, deixe seu comentário, sua dúvida, sua dificuldade, seu desafio, aquilo que está te impedindo ou dificultando de alcançar o seu objetivo de vender seu serviço, consultoria, infoproduto, enfim. Eu vou te direcionar uma instrução simples e prática para sanar o seu problema e para que você possa vender sem esforço. Dado o contexto, bora lá. Vamos à primeira pergunta. Pergunta do Carlos. Operação solo, cliente da operação solo. Documentar case de cliente perguntando diretamente: fulano, como foi o resultado? Tem a mesma lógica de pedir indicação? A resposta é um pouco controversa, entenda. São coisas distintas. Pedir indicação e documentar um resultado. Por isso, não peça indicação para os seus clientes. Parece esperto, mas é a coisa mais desesperada que um prestador de serviço pode fazer. Porque no momento que você pede uma indicação, você sai do papel do especialista e assume o papel de um fornecedor pedindo ajuda. E cliente que vem desse tipo de indicação, o cliente favor, ele chega sem urgência, sem desejo. Como eu disse, é só um favor. Ele pechincha, ele compara, ele some, demora para avançar. Não porque o seu trabalho é ruim, mas porque você se posicionou como alguém que precisa de ajuda. Então entenda, as pessoas elas não indicam por obrigação, elas indicam por obsessão. Dito isso, torne-se a indicação inevitável, a jogada certa. Entregue um resultado tão específico, tão relevante, tão surpreendente, tão compartilhável que o seu cliente não consiga parar de falar sobre você. Quer ver na prática? Se liga. Eu tenho uma pilha de cases, resultados e feedbacks. E detalhe, eu não peço feedback para ninguém. Eu faço algo, uma estratégia que eu batizei de chantagem valiosa. Vou explicar. Essa lista que você acabou de ver aqui são os clientes da operação solo, onde eu entrego uma skill no cloud que eu treinei para construir, vender e entregar consultorias de R$3.000 ou mais. Eu entrego muito valor lá. Eles piram, mas se eu deixar a inércia agir, ninguém vai chegar para mim para falar. Um outro, talvez. Pablo, adorei seu conteúdo. Pablo, muito bom. Pablo, vende X, vende Y. Não, e não é por mal. É porque as pessoas estão vivendo. A vida está acontecendo. Por mais gratificante que o resultado seja, ele não vai parar a vida para me chamar para documentar. Em alguns casos até acontece, mas é raro, escasso. Então, para empilhar cases, resultados e feedback que me ajudam e muito a vender, eu faço o que eu chamo de chantagem valiosa. Ou seja, eu ofereço algo de valor em troca de um resultado. Exemplo, na operação solo, eu tenho uma instrução
que ela não está na oferta. É uma skill que, ao entrar na área de membros, eles encontram bloqueada. E para desbloquear essa skill, eu criei uma comunidade onde os clientes da Operação Solo conseguem postar conteúdo, conseguem postar seus resultados, seus feedbacks, enfim. E para desbloquear essa skill, qual que é a instrução? Eu dou a seguinte ordem para eles, ó, eu apresento a ferramenta, apresento a skill, como se eu fosse fazer uma venda, mas ao final eu dou uma contrapartida. E a contrapartida é, para desbloquear o seu acesso à instrução extra, você precisa ir lá na comunidade e deixar um feedback relevante. E quando eu digo um feedback relevante, não é adorei o conteúdo, gostei muito, maravilhoso, muito bom. Eu deixo bem claro, feedbacks como esse serão simplesmente ignorados. Dedique 1 ou 2 minutos para escrever o seu feedback. Feito isso, tira um print, me chama no WhatsApp, que imediatamente eu vou te enviar o acesso. E aí explode de feedback, como você acabou de ver. Feedback, case, resultado, gente vendendo, gente agradecendo e por aí vai. Se você parar para ver, são depoimentos extremamente emocionais. A galera tá realmente grata. E isso me ajuda a vender cada vez mais. Então, Carlos, é totalmente diferente você pedir uma indicação do que você documentar um resultado. Mas sugiro que você também não vá pedir. Ofereça algo em troca. Uma ferramenta, uma instrução. Na minha consultoria individual, muitas vezes, depois do segundo encontro, eu faço uma chantagem valiosa. Em troca do acesso ao setup, acesso a algum infoproduto, eu peço um feedback. Então o cara sai da call, já naquela empolgação, e vai lá deixar o seu resultado. Ou então, quando eu quero documentar um case, mesmo que sem a chantagem valiosa, eu chamo aquele cliente no privado e pergunto, irmão, como está o resultado? Se o que você entregou funciona, pode ter certeza que ele vai estar emocionado, vai fazer questão de compartilhar. E é assim que eu vou empilhando diversos cases. Agora vamos à segunda pergunta. Gabriel Marcucci, setup, cliente do setup. Pablo, eu já sei entregar como prestação de serviço. Tráfego, site, automação, WhatsApp, estratégia. Consigo fazer o cliente ter resultado na prática. Meu gargalo real agora é empacotar isso em formato de infoproduto ou mentoria. Quando você cria um Instagram MVP e precisa converter rápido, como está acontecendo com as contas caindo, como você transforma o que já entrega como serviço em um produto digital ou mentoria com níveis de acesso claros? Queria entender como você decide o que continua sendo prestação de serviço pura e o que sobe para um modelo de mentoria e infoproduto. Qual a lógica que você usa para definir os níveis de acesso? O que exatamente o aluno mentorado recebe em cada um? Sem ficar genérico e sem diluir a percepção de valor premium. Existe alguma estrutura que você usa para empacotar a experiência prática de operação em algo que escala? Mesmo quando o perfil é novo e ainda instável? Basicamente, como você pensa a transição de eu entrego o serviço para eu ensino e empacoto o método de forma que continue convertendo rápido no Instagram? Boa pergunta, hein? Basicamente, o que ele quer saber? Como que eu faço para transformar o meu serviço em uma consultoria, mentoria ou infoproduto mais escalável? Um novo nível de acesso. Isso sem canibalizar o serviço. Bora lá. Gabriel, é o seguinte, o ideal é você ter uma única solução. As pessoas não me conhecem por causa do infoproduto, por causa da consultoria ou por causa do serviço. Eles me conhecem a partir do meu método. Eles querem a minha ajuda para vender sem esforço. O que eu vou entregar depende muito mais da capacidade financeira do cliente e do espaço na minha agenda do que o que trouxe ele. Eles chegam até mim interessados em vender sem esforço. Então, o mesmo que eu entrego no serviço, eu entrego na consultoria e eu entrego no infoproduto. E dessa forma, eu não causo ruído na minha comunicação. Eu não estou uma hora falando sobre uma coisa, uma hora falando sobre outra. Eu estou sempre falando sobre o meu método. Estou sempre falando sobre a mesma coisa. E dessa forma fica muito mais prática de vender. Eu, hoje, não faço tantas ofertas na consultoria do meu serviço. Eu tenho focado muito mais na consultoria e no infoproduto, porque são as entregas mais leves, mais práticas. Já o serviço, o serviço tem retrabalho. O serviço é um baita ping-pong. Você faz o trabalho, manda para aprovação, volta um ajuste e assim vai. Na consultoria, eu faço junto com o cliente. Ele sai com tudo pronto. E se é necessário fazer algum ajuste, nós fazemos juntos, ao vivo. Então a questão é, entregue a mesma solução em diferentes níveis de acesso. Ah, mas não vai canibalizar? Não, são pessoas distintas. Tem gente que tem mais dinheiro do que tempo. E eles vão te contratar para você entregar tudo pronto. Eles não querem ter que pôr a mão. E tem gente que tem mais tempo do que dinheiro. Então eles vão contratar aquilo que eles possam pagar sem se sufocar. E dessa forma você consegue vender a sua solução, a mesma solução, para o mesmo perfil de cliente, mas que está em diferentes momentos financeiros. Basicamente, você nunca perde negócio, porque você sempre vai ter algo que possa se encaixar. Então, comece oferecendo serviço. Irmão, é o seguinte, a primeira possibilidade, eu vou te entregar tudo pronto. Outro ponto, produtize a sua oferta. Ah, eu entrego o WhatsApp, eu entrego página de vendas, eu entrego tal. Construa uma solução. Essas habilidades precisam se transformar em peças de uma única solução, como eu falei no vídeo anterior. Mas vamos entrar em detalhes agora, senão o vídeo vai ficar muito longo, ele já está comprido demais. Então, Gabriel, lembra disso. A mesma solução em diferentes níveis de acesso. No serviço, eu entrego tudo pronto para o cliente que tem mais dinheiro do que tempo.
ele está disposto a pagar caro para receber tudo pronto. Na consultoria, eu faço o trabalho junto com o cliente. Geralmente, quem contrata a minha consultoria é o cara que ele quer aprender a teoria na prática. Isso é maravilhoso, porque não tem margem para erro e não tem espaço para procrastinar. Nós sentamos juntos, construímos toda a solução, a oferta, discurso, método, proposta, a bio, os posts N3, enfim. Já no setup, Instagram minimalista, eu entrego o meu agente, a skill no cloud, mais instruções em vídeo para que ele possa executar. Lembre-se, a solução é sempre a mesma. O que muda é o nível de acesso, para que você possa atender o mesmo perfil de cliente, mas que está em diferentes momentos financeiros. Agora, vamos lá, essa aqui é muito boa. Caio Castilho, setup, cliente do setup. Pablo, qual habilidade você desenvolveu e acha mais importante ser desenvolvida para que os leads vindo dos posts N3 consumam o seu conteúdo e confiem em você a ponto de comprar suas soluções de alto ticket já nas primeiras interações? Parabéns por essa nova fase do YouTube. Castilho, esse vídeo já está longo demais. Então, guarda aí que eu vou te dar uma boa resposta, só que no próximo vídeo. Então, não deixem de se inscrever. Se você é cliente do setup, cliente da Operação Solo, cliente de algum dos meus produtos, deixe a sua dúvida, a sua dificuldade, o seu desafio aqui embaixo. A melhor pergunta eu vou presentear com um encontro individual na faixa. E a última melhor pergunta foi a do Gabriel. Boa, Gabriel. Tamo junto. Me chama no privado pra gente agendar a nossa call.